Se liga aí, galera da UMDC, começando agora o nosso Papo Jovem. Hoje nós vamos falar de identidade e propósito. E comigo aqui, líderes UMDC, Elson, Luciano e Rodrigo. Eles vão agora dar aí a saudação deles para todos vocês que estão conectados agora conosco. Fala, galera, UMDC, que satisfação estar aqui mais uma vez aqui neste Papo Jovem, com esta turma abençoada. E vamos juntos aí discorrer num assunto que é muito interessante para nós nesses dias que estamos vivendo. Legal. Fala, galera, para mim é um motivo grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar explanando um pouquinho sobre o amor de Deus. Benção. Fala, galera do MDC, a satisfação, a alegria, uma honra estar aqui participando desse Papo Jovem, que tem sido uma bênção e eu tenho certeza que no dia de hoje não vai ser diferente. Legal. Gente, lembrando que nós estamos fazendo aqui o Papo Jovem debaixo da autoridade do nosso pastor presidente, pastor Cornélio Neto, nossa pastora Camila, todos os pastores do campo apoiando, jovens que estão conosco, líderes do MDC, nosso carinho estar com você agora nesse Papo Jovem. Falando de identidade e propósito. Gente, tema muito salutar, tema atual, identidade do jovem e propósito. Lembrando que, líderes do MDC, o nosso propósito realmente é mostrar ao jovem que ele tem que ser imagem de Cristo, que ele tem que mostrar para esta juventude de hoje que Deus reina na vida deles. Então nós vamos começar aqui já falando sobre isso. Qual é a importância da identidade de um jovem cristão, irmão Luciano? Então, meu amigo Paulo, falando um pouquinho sobre identidade, hoje cada um tem a sua identidade própria, né, o seu papel, identidade. Mas hoje se rotula, tanto no meio cristão como fora no meio mundano, sobre qual é a sua identidade, o que você é, né, em termos tanto na sua vida material, como profissão, ser um pai de família, ser um jovem, ser uma mãe, né, e também no meio cristão, como ser e qual a sua identidade de ser um jovem cristão, né? Você sair por onde você for, estar escrito em você, eu sou um jovem cristão, né? Para que as outras pessoas até fora vejam nisso a sua identidade. Isso é muito legal. E é interessante a gente pensar o seguinte, gente, que ninguém tem identidade igual. Não. Ninguém tem digital igual. É verdade. Ninguém nasce com dom igual. Mas cada um tem que descobrir, não é, irmãos? Isso. E eu acredito que isso aqui vai ser de grande importância, porque estamos vivendo um conflito, às vezes, muito grande, de muitos jovens com conflitos de identidade, né? Às vezes está sendo uma coisa que não é dele, que não é ele. Então, acredito que esse Papo Jovem aqui vai nos dar uma diretriz, assim, e ajudar essas pessoas a entender ou reconhecer a sua identidade própria. E é interessante que a gente acabou de falar aqui, identidade. Nenhum de nós nasce com a identidade igual e digital igual. Porém, quando nascemos para o reino de Deus, todos ficam com uma mesma identidade e uma mesma imagem. A imagem de quem, irmão Rodrigo? Imagem de Cristo, né? Imagem de Cristo. E o que você acha importante nessa imagem de Cristo na vida? Questão de identidade. É muito importante a gente ter um relacionamento, um conhecimento de Deus, uma intimidade com Ele, para a gente ter clareza da nossa identidade. Nos dias de hoje, a gente sabe que os jovens têm muitos desafios, né, para conseguir se firmar nos caminhos do Senhor. E para que ele tenha uma identidade verdadeira, para que quando a gente olhar para aquele jovem e falar assim, aquele ali tem a identidade de Cristo nele. E ele deve se renunciar das coisas do mundo. Isso é na faculdade, no trabalho, deve ser exemplo, né? Sim. Então o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, nos dá um entendimento aí da nossa identidade. Agora para pensar o seguinte, gente, aqui comigo. Como o jovem vai nutrir uma identidade cristã? Um exemplo aqui, bíblico, Daniel, seus amigos. Como nutriram uma identidade em meio a uma Babilônia, o maior centro místico, idólatra daquela época. Como eles permaneceram permeando com a sua identidade cristã? Como?
que você acha, mano? Como eles conseguiram isso? Uma coisa que eu acho interessante lá de Daniel, por exemplo, é que quando o negócio apertou, né, ele foi orar e a Bíblia fala que como antes costumava fazer. Então a gente já vê o costume de Daniel era a oração. Ou seja, ele não deixou, mesmo saindo da sua terra, do seu povo, ele não deixou a sua identidade, né, o que ele sempre fazia, que era orar, ter a sua vida devocional com Deus, né, ele não deixou em nenhum momento. Outra coisa interessante. Manteve a sua identidade. Outra coisa interessante é o seguinte, que Daniel, além de ter uma identidade, ele tinha um conjunto de habilidades únicas. Dons de Deus. Isso é um assunto interessante para a gente partir agora. Dons de Deus. Porque além dele nutrir a identidade dele na Babilônia, ele exercitava o dom de Deus que há nele. Eu lhe pergunto, Luciano, como um jovem, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, como um jovem pode despertar esse dom de Deus que há nele? Então, Paulo, eu fico vendo hoje a quantidade de habilidade que cada jovem, tanto no mundo como cristão, tem. Vindo para dentro da igreja, você vê muito, por exemplo, os jovens, uns gostam de música, outros são expert são tocadores muito bons, outros são pregadores, outros são intercessores, Sim. são mais fechados, mas dentro de uma oração, dentro de um quarto, eles se sobressaem muito mais do que outros jovens. Então são habilidades e habilidades que cada um tem, que é extraordinário. Mas tem hora que eles ficam perdidos. Sim. Tem hora que a gente percebe que os nossos jovens ficam perdidos nesse dom, nesse talento. Você olhando para a palavra de Deus, quando a gente olha Paulo falando para Timóteo, assim, impugnando ele, falando, desperta o dom de Deus que há em ti. Isso quer dizer que precisava alguém impugnar aquele jovem a descobrir esse dom. Às vezes o jovem procura naquele inventário dele, assim, fala, meu Deus, vasculha, fala, meu Deus, eu sou chamado para louvar, eu sou chamado para pregar, eu sou chamado para evangelizar. Precisa de ajuda, né? Qual é a ajuda? Às vezes, nós que somos líderes, principalmente, a gente precisa instigar os nossos jovens. Sim. De que forma? Num trabalho, numa reunião que você faça com eles, dá a oportunidade, que seja para ele ler um versículo, que seja para ele dar uma palavra, que seja para ele louvar. Naquilo ali ele já vai começar a despertar, opa, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. E talvez ele vai buscar o dom de Deus que ele ainda não tem, o talento que ele ainda não tem, e isso vai instigar ele. É muito bom, o jovem se sente muito bom, tem experiência própria na nossa juventude, quando você dá a ele uma oportunidade. Não só apenas nesses cultos, mas nos projetos, você implementar os jovens nos projetos que for realizar, dar oportunidade para eles darem ideias. E o jovem assim, precisa disso, né? Justamente. E o jovem vai adquirindo aí os seus talentos, os seus dons na casa do Senhor. Ele precisa disso e alguns, às vezes, até, desculpa, Paulo, Isso, não pode falar. tem sede, mas às vezes não tem uma abertura ou Só uma que oportunidade. eu quero fazer uma ressalva. Nós temos que dar uma oportunidade, são duas oportunidades. Nós temos que dar oportunidade a eles, só que eles também precisam dar uma oportunidade. Para quem? O Espírito Santo de Deus Verdade. operar Ficar na na brecha, vida. né? Ficar à disposição. Isso. Não, gente, aqui vocês têm a liberdade de falar, ó, eu sou o menor de todos. Falei aqui, ó, eu na cadeira fico que nem balançando aqui, ó. Sou o menor de todos, realmente. Quer mandar eu cortar falo. um pedacinho da... Mandar cortar um pedação para uma plataforma de descabelo aqui. Gente, esse papo jovem tá legal. Porque nós estamos falando acerca desses dons que tem que ser despertados. Você vê a importância do líder. Ajudar, pugnar esse jovem, auxiliá-lo, alavancá-lo. Porque esse líder também será modelo para ele. Sim. E aí a gente pergunta, a gente vai para essa questão. Quem são os modelos que os nossos jovens têm observado? O que você acha, irmãos? Pois então, esse é um grande cuidado que nós líderes devemos ter, de manter a nossa identidade íntegra para que sejamos espelho para eles, para que eles possam olhar para a gente e pensar assim, não, eu quero ser igual o meu líder, eu quero ser igual ao meu pastor, entendeu? Nós temos que ser influência, e ser influência boa. Isso. Né? E voltando um pouquinho na questão de despertar, né, o dom nos jovens,
Eu lembro que na minha época de jovem tinha um culto intitulado Culto de Treinamento. Lá em Rondônia tinha esse culto. Esse culto, ele dava oportunidade para aqueles irmãos que quase não tinham oportunidade, às vezes não gostava muito, não é que gostava, às vezes era muito tímido de estar falando num culto num domingo, ou num culto que tinha muita gente e tinha esse culto de treinamento. Então lá eles tinham a oportunidade de pregar, de cantar, e naquilo ali ia surgindo, ia despertando, né? Então acredito que seria até uma ideia para a gente. E isso cria outra plataforma para a gente entrar aqui. Isso criou o propósito. Isso. Porque é isso aí, nós falamos sobre identidade e propósito. Aí a gente desperta essa pergunta para o jovem. Jovem, qual é o seu propósito? Qual é o estilo de vida que você está levando? Irmão Luciano, a gente percebe que tem jovens hoje com muito propósito, né? Propósito de faculdade, propósito de uma carreira financeira, uma vida estabilizada. Porém, parece que a gente percebe uma inversão de valores, alguns partindo para aquela proposta de vida, aquele propósito não de uma carreira de fé, somente uma carreira profissional. O que você acha disso, amigo? Então, meu amigo, é o seguinte. Hoje, os nossos jovens, eles são bombardeados a todo momento de informações. Essas informações chegam de uma maneira tal e uma velocidade tão alta que, para se digerir tudo isso, às vezes os jovens se entram em conflito. Sim. Até nós hoje ainda temos esse problema, mas as informações que chegam neles é muito forte. Então, o jovem cristão, ele tem que ter em mente que a sua vida é pautada no Senhor. Então, o que seguirem primeiramente? Ter a disciplina fiel, que o primeiro objetivo seu é a igreja e é seguir a Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, na verdade, a gente vê que também a nossa vida é pautada numa liturgia diária. Não é, irmão Rodrigo? Isso. Uma liturgia. Né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz, mudança de hábitos, jovem. Para você alcançar um propósito, precisa de mudança de hábitos. Qual é a sua playlist? O que você tem visto no YouTube? O que você assiste? Então, essa mudança de hábitos e de propósito, de liturgia, disciplina também, essa disciplina é muito disciplina, importante, não é, para a vida do jovem? E assim, é que nem o Luciano falou, os jovens eles fazem planos da faculdade, o que eu vou ser, né? Fazem planos do casamento, do namoro e tudo. E eu tenho uma palavra para dizer para esses jovens, nesse papo jovem. Deus também tem sonhos para eles. Deus também tem propósito para a vida deles. Então, é que o Luciano falou, em primeiro lugar as coisas de Deus. Sim. As demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos estar no centro da vontade do nosso Pai, que também tem os sonhos, tem os projetos, os propósitos deles para com a vida de vocês. E isso é legal, porque olha, propósitos são valores definidos. A gente parte para o final desse papo jovem falando o seguinte: jovem, depois que você identificou a sua identidade, encontrou o seu propósito, mudou os hábitos, viu e visualizou um modelo que você possa imitar, imitar. Lembre-se, para ter um propósito de Deus na vida, não vá na árvore errada, viu? Igual fez Adão e Eva. Tem muita gente indo na árvore errada e pegando o fruto errado. Vá pelo caminho que Deus lhe concedeu. É um caminho de excelência, é um caminho de virtude. Olha, o Papo Jovem, os líderes da UMDC estão aqui para isso. Para mostrar que vocês são discípulos verdadeiros de Cristo. Gente, envia suas perguntas para a gente, jovem. Participa com a gente no Papo Jovem. Espalha na rede esse vídeo que vai ser bênção de Deus. Eu vou despedindo aqui o Papo Jovem com alegria. Olha, estão no meu coração. Os nossos líderes aqui também já vão despedindo de vocês com muita alegria. Eu acho que foi legal, hein, gente? Foi legal? Foi top? Foi top. Papo Jovem. Deus abençoe vocês. Até o próximo Papo Jovem, em nome de Jesus. Até, galera. Um abraço. Até, Deus abençoe.